necessário fazer numeração nem criar sistema de referência para a associada. Então, por exemplo, os prédios de uma rua já estão lá numa sequência, as linhas de produção também não estão na sequência. Então, nesse tipo de amostragem, a escolha ela pode ser feita através do sistema de construção pesquisador. Por exemplo, numa linha de produção, passando pela implementar você pode estabelecer, por exemplo, se você quiser, cada 10 elementos produzidos, 10 mercadorias, você pode tirar uma para fazer parte da sua amostra. Então, se você está tirando uma a cada 10, então nesse caso você está trabalhando a sua amostra em 10%. Isso pode ser uma maneira de você selecionar. O exemplo 2, suponha que você tem aí uma rua 900 prédios e você quer uma amostra composta de 50 prédios. Isso que eu vou fazer aqui não é simples, é apenas uma maneira que eu estou estabelecendo para escolher de forma aleatória meus 50 prédios. Então, o que eu poderia fazer? A princípio, fazer, por exemplo, 900 dividido por 50. Isso daria o quê? 18. Aí o que eu faria? Eu escolheria um número entre 1 e 18. E daí para frente, eu iria pulando de 18 em 18, até completar os 50. Eu só perceber aqui que eu quero dizer. Por exemplo, pessoal, faria o sorteio do número, vamos supor que esse número escolhido é 15. Aí o próximo prédio, a próxima casa, eu teria o que? 33, eu teria 15, 18, daria 33. E assim, você vai trabalhar 50 prédios. Tá? Calma, vou com 2 lados. Terminando esse lado, eu poderia passar para cá até completar. Tem pessoas que eu estou estabelecendo uma maneira para informar minha amostra de forma que a escolha não seja por tendência. Eu quero isso, estou estabelecendo sistemas. Isso aí, você pode criar uma sistemática. Olha, está dizendo aqui, ó, a amostra pode ser feita, a escolha pode ser feita pelo sistema de pesquisador. Aí eu sugeri isso. 900 prédios dividido por 50. É minha amostra. E na finalidade, se você quer quebrar, você poderia fazer um relacionamento. Não existe 18 prédios, como aqui no exato das 18, eu faria um sorteio para escolher de uma 18 números, supondo que esse sorteio vai de número 15. E o próximo seria escolhido de 18 até fechar de 50 prestações. Entendeu agora? Por exemplo, 15 mais 18, 33. O próximo seria 33 mais 18, 51 e assim sucessivamente. Até chegar aos 50. Se a rua tem 2 lados, nesse caso, você é então, por quê? Porque aqui é um processo sem obediência, foi feito aleatória. Talvez você fez uma divisão de números, você sorteou um entre os 18, e daí foi os 18, quer dizer, não houve uma tendência. Por exemplo, um processo ao acaso, poderia cair o 4 aqui, para adicionar o 4, e o próximo seria o quê? 22, 40, e assim, você fechou com 50 frentes que eu preciso para fazer essa música. Isso é apenas uma sugestão, uma dica que você faz. Portanto, que essa escolha não seja única, porque é uma sistemática que a escolha seja feita de forma ao acaso, entendeu? Então, o papo de feita de dados de inglês depende do sorteio do primeiro sentido. Mas aí a gente pode escolher se vai ser fácil. Mas aqui não deixa de ser um caso que o número 4 tem que fazer parte. Nesse caso, pega o número 4 e faz o número 5, mas o mesmo processo aí foi gerado por uma coisa que tem que ser a mesma coisa, quando você trabalha com uma tabela de melhoração, você pode ter uma situação como naquela de porque no primeiro dia, você poderia, que não é assim, você poderia pegar somente uma população de 90 que tivesse um link. O importante é que nesse processo não foi feito
uma escolha indicada, entendeu? E o fato de ser pai, o prédio, qualquer prédio pode ser escolhido. Vai depender do número que você tem associado. Na verdade, você tem coisas, você sorteio e caiu aquela onda. Mas esse título pode ser questionado por uma pessoa não, porque eu não faço esse número pai e número a finalidade de desculpar o seguinte, mas essa finalidade de desculpar o não foi uma coisa é isso aqui parece por acaso. Entendeu? Por acaso é garantido que eu é claro que você agora desculpar por causa da consequência. Por exemplo, se aqui uma divisão aqui, uma divisão desse número ímpar, aí seria misturada. Entendeu? Por exemplo, se aqui fosse 17, 4 com 17, 21, 21 com 17 seria um pau ímpar. Então a casa está geral. Então, quer fazer alguma pergunta desses três tipos de amostragem? Não, na questão, você é uma questão de responder e ter calculado a 50%. Por exemplo, se eu botasse uma questão para você formar sua amostra, você poderia criar uma sistemática que as coisas elas fossem feitas ao acaso. Não precisa ser necessariamente desse tipo de modelo, porque, como eu falei, esse tipo de amostragem tem um sistema. Durante a avaliação, você prevê os elementos da amostra, seria escolhido, você explicaria durante a correção, eu teria cenário que realmente foi feito um processo seletivo, não foi feito depois na casa. Uma coisa aqui não é isso, né? Você vai criar uma sistemática onde você escolhe os 50 elementos da amostra e que essa escolha seja feita ao acaso, não seja uma escolha particular, eu quero isso, eu quero. Agora, rapidinho, uma colega aí, eu lembro, teve uma aula passada, ela trabalha